Fala galera, o assunto hoje é sistema nervoso periférico, mais precisamente a formação embriológica do sistema nervoso periférico e também do sistema nervoso autônomo. Bom, o grupo é composto por alunos de medicina da UFAM do terceiro período e nós buscamos com esse vídeo mostrar de forma dinâmica, didática e até esquemática o processo que culmina com a formação das estruturas do sistema nervoso periférico. Bom, antes de começar, é importante lembrar que o sistema nervoso periférico ele é composto basicamente por nervos e gânglios cranianos e espinhais, bem como por nervos viscerais e gânglios autônomos. A sua principal origem é a crista neural, que nós vamos dizer de uma forma bem simples como ela é originada. E a função do sistema nervoso periférico é basicamente ligar o sistema nervoso central, encéfalo e medula, aos diversos órgãos e tecidos periféricos, tais como pele, coração, etc. Então nós vamos começar explicando um evento muito importante que dá início ao desenvolvimento do sistema nervoso, que é a neurulação. Vamos lá. A imagem mostra um corte transversal de um embrião com aproximadamente 3 semanas de desenvolvimento, que é quando ocorre o evento da neurulação. É bom lembrar que a neurulação envolve a formação da placa neural, das pregas neurais e, por fim, do tubo neural. Nessa imagem, podemos ver uma camada do folheto embrionário ectoderma e logo abaixo a notocorda. Tudo começa com o surgimento de um espessamento do ectoderma intraembrionário sobrejacente à notocorda, que é denominado a placa neural. A seguir, essa placa vai sofrendo um processo de invaginação. Ela vai se dobrando internamente, formando o que nós chamamos de sulco neural. É importante destacar que esse dobramento ele decorre de uma mudança conformacional das próprias células da placa neural, que sofrem uma constrição de sua superfície apical. Nessa imagem, nós podemos ver que essa invaginação também origina as pregas neurais, de ambos os lados, na extremidade da placa neural. Bom, nessa segunda imagem, vocês percebem que o processo de invaginação já está avançado e as pregas neurais começam a se aproximar uma da outra. Nesse ponto, o que antes era chamado de sulco neural passa a ser denominado de goteira neural, justamente porque assume uma conformação semelhante à gota. Nessa outra imagem, o processo de invaginação está quase completo, ou melhor, o processo de aproximação das pregas neurais está quase se completando, e as cristas neurais, as células que compõem as cristas neurais, estão mais proeminentes, já estão mais densas. Nessa quarta imagem, você percebe que o tubo neural já se fechou, ou seja, houve a fusão das pregas neurais. Quando ocorre essa fusão e fechamento do tubo, ele se desprende do ectoderma de superfície e o espaço antes ocupado por ele agora é preenchido por células neuroectodérmicas que migraram ventrolateralmente para constituírem as chamadas cristas neurais, ou melhor, a crista neural, que é o primórdio dos gânglios espinhais. Pois bem, nessa última imagem, vocês percebem que houve uma subdivisão da crista neural em duas partes, da direita e da esquerda. E essas subdivisões elas migraram para a região dorsolateral do tubo neural. E é a partir daí que vai começar de fato a formação dos elementos do sistema nervoso periférico. Agora que a crista neural já foi devidamente formada e subdividida em duas, é hora de mostrar o papel efetor delas, ou seja, a migração destas células da crista neural para as diversas localidades do embrião, onde elas vão desempenhar a sua função, que é a de formar
elementos do sistema nervoso periférico, principalmente. Bom, a imagem mostra o corte transversal de um embrião com aproximadamente 26 a 28 dias de desenvolvimento. Sabemos disso porque já podemos notar outras estruturas além do tubo neural e da notocorda, como por exemplo o intestino médio, a região de mesentério dorsal e um pouco da região correspondente ao celoma intraembrionário. Então, esse fenômeno de migração das células da crista neural é um processo influenciado por diversos fatores, sejam eles pela liberação de citocinas, quimiocinas, presença de receptores de membrana, ou até mesmo a expressão de alguns genes. São vários os fatores que vão influenciar a migração das células da crista, porque essas células vão desempenhar funções diversas, não necessariamente a mesma função. Cada célula vai ter um destino próprio, dependendo da necessidade do embrião naquele momento. E no momento de migração das células da crista, elas vão passar a se comportar como células mesenquimatosas. Como assim? Células dotadas da capacidade plástica de se diferenciar para poder gerar os diversos elementos do sistema nervoso periférico. Então, a partir do momento que ela se desprender das outras, da massa de células neuroectodérmicas, de células da crista, ela vai ter essa capacidade de célula mesenquimatosa de poder se diferenciar. Uma outra estrutura representada nesta imagem, que eu esqueci de mencionar anteriormente, mas que é de suma importância até pela localização, é a aorta, o local onde irá se desenvolver a aorta, bem centralmente aí ao corte transversal. Dependendo do destino final de migração das células da crista neural, elas podem formar estruturas do sistema nervoso autônomo simpático ou do parasimpático. Em relação ao sistema nervoso simpático, cujas fibras originam-se na região tóraco-lombar do corpo, do organismo, as células da crista neural elas podem se diferenciar e compor os gânglios simpáticos, que são aqueles que se formam dorsolateralmente à aorta, ou também os gânglios pré-aórticos, que, como o nome já diz, são aqueles que se localizam ventralmente à aorta, São aquelas células que migram na região anterior à aorta. Vale lembrar que as células da crista neural que migram por meio do embrião não vão originar apenas elementos do sistema nervoso periférico. Elas também podem originar outras células, como por exemplo as células cromafins, pertencentes à medula da glândula suprarrenal, como vocês podem observar na imagem. E elas também podem originar melanoblastos, que vão compor a pele, a epiderme da pele. As células que migram para a região onde vai se desenvolver os gânglios simpáticos, elas podem migrar ainda para alguns órgãos específicos, como coração, pulmões e até mesmo o trato gastrointestinal, onde se tornam gânglios simpáticos terminais nos plexos localizados perto ou dentro desses órgãos. Pegando como exemplos, nós temos o plexo cardíaco, composto obviamente por músculo cardíaco. Musculatura cardíaca nós sabemos que é involuntária, ou seja, ela depende exclusivamente do sistema nervoso autônomo. E também temos o plexo entérico, correspondente ao plexo mioentérico, cuja musculatura lisa, de contração involuntária, também depende do sistema nervoso autônomo. Então, esses dois plexos são importantes exemplos de inervação autônoma decorrente da migração das células da crista neural. Ainda em relação ao sistema nervoso autônomo, nós temos também as células da crista neural que vão migrar para a região de intestino médio e contribuir para a formação do plexo na parede intestinal, que é o plexo parasimpático, também chamado de submucoso do intestino. Este plexo parasimpático do intestino tem uma particularidade importante, visto que quando não há uma migração adequada de células da crista neural para essa região, ocorre uma má formação conhecida como megacolo congênito, que será dita mais adiante,
e que pode comprometer não só a qualidade de vida, mas também a expectativa de vida dos portadores. Esses pontos em vermelhos foram usados para destacar importantes estruturas que também recebem contribuição das células da crista neural e também até mesmo do tubo neural. Os dois pontos mais superiores, que se encontram dorsolateralmente ao tubo neural, representam o gânglio sensitivo da raiz dorsal. Já os dois pontos mais inferiores, que se encontram lateralmente à aorta, representam um conjunto de neurônios multipolares do gânglio simpático. A comunicação desses gânglios, tanto o gânglio simpático quanto o gânglio da raiz dorsal, também chamado de gânglio espinhal, com o sistema nervoso central se dá da seguinte forma: por meio de uma raiz nervosa dorsal, originada das placas alares, do tubo neural, e também por meio de fibras nervosas motoras, que são originadas nas placas basais também do tubo neural e formam a chamada raiz nervosa ventral. Quando os prolongamentos distais das células do gânglio espinhal, ou seja, do gânglio da raiz dorsal, se unem à raiz ventral, ou seja, quando há uma comunicação entre as raízes ventral e dorsal, representado na imagem, a gente tem o surgimento de nervos espinhais mistos. E essa comunicação entre as raízes nervosas é denominado de tronco do nervo espinhal. Agora que já foi mostrado o processo de formação dos elementos do sistema nervoso periférico a partir da migração das células da crista neural, vamos falar um pouco sobre algumas malformações que decorrem, que são reflexos de anormalidades no desenvolvimento dos derivados da crista. Ou seja, quando não ocorre o fisiológico, o normal. A primeira patologia que podemos citar, inclusive é uma das mais importantes, é a chamada síndrome humana do megacolo congênito, ou doença de Hirschsprung. Essa síndrome ela resulta da migração anormal das células derivadas da crista neural. Nesse caso, os neurônios que formam os gânglios entéricos não conseguem migrar para o intestino inferior, ou seja, para o intestino grosso, fazendo com que, na ausência dessas células, dessa inervação, nenhum sinal sensorial seja transmitido ao sistema nervoso central. Por exemplo, aquele sinal indicando presença de fezes no colo. Assim, nenhum sinal motor é reenviado para controlar esse estímulo, por exemplo, o estímulo da defecação. E qual seria a causa dessa síndrome? Bom, a causa é a mutação do gene RET, que é um gene presente no cromossomo 10 que codifica um receptor de membrana de tirosinoquinase. Sem esse receptor, a migração celular para o intestino grosso é inibida, é inviabilizada, causando esta síndrome. Bom, é uma síndrome que acomete principalmente o colo sigmoide e o reto, como podem ver na imagem, cerca de 80%. E uma menor parcela acomete as porções ascendente e transversa do intestino grosso. Geralmente o segmento afetado ele fica paralisado, em um constante estado de contração, o que faz com que as porções não acometidas, ou seja, as porções que estão corretamente inervadas, se dilatem, aumentem de diâmetro. Na foto representa muito bem isso. E o principal sintoma clínico para detecção, para suspeita dessa doença de Hirschsprung, é o retardo de evacuação, justamente por esse comprometimento do reflexo de defecação, já que não há uma inervação parasimpática adequada. O tratamento, nesse caso, é a intervenção cirúrgica, não tem outro jeito. Além desta síndrome, dessa doença, existe uma outra entidade clínica muito importante no que diz respeito à formação do sistema nervoso periférico, que é a chamada disautonomia familiar, ou síndrome de Riley-Day. É uma desordem do sistema nervoso autônomo, que afeta o desenvolvimento e a sobrevivência dos neurônios sensoriais, simpáticos e parasimpáticos no sistema nervoso autônomo sensorial.
Sabendo, então, que essa desautonomia familiar comete principalmente o sistema nervoso autônomo, tanto o simpático quanto o parasimpático, é possível inferir alguns dos vários sintomas que o paciente portador vai apresentar. O mais clássico deles é a insensibilidade à dor e a percepção prejudicada da temperatura, que é um reflexo sensorial comprometido. Além disso, há também instabilidade cardiovascular, disfunção gastrointestinal e incapacidade de produzir lágrimas, que nada mais são do que reflexos do comprometimento do sistema nervoso autônomo. A causa também é a mutação de um gene, mas este está localizado no cromossomo 9. É uma doença mais frequente na etnia judaica, ainda não se sabe o motivo, e o tratamento é basicamente a prevenção de acidentes e a amenização terapêutica dos sintomas. Então, essas duas malformações são, digamos que, as mais importantes atualmente no que diz respeito ao sistema nervoso periférico e autônomo. Antes de concluir nosso trabalho, mostramos aqui um esquema ilustrativo da distribuição dos nervos cranianos em um embrião de aproximadamente 5 semanas. A formação dos nervos cranianos ocorre exatamente durante a 5ª ou a 6ª semana de desenvolvimento embrionário. Estes pares de nervos são divididos em 3 grupos segundo a sua origem embriológica, de forma que existem, primeiro, os nervos cranianos somáticos eferentes, cujas células de origem situam-se na coluna somática eferente, ou seja, nas placas basais lá do tubo neural, do sistema nervoso central. E quais são eles? Então, os nervos cranianos somáticos eferentes são o nervo troclear, que é o 4º par, o nervo abducente, o abducente é o 6º par de nervo craniano, o nervo hipoglosso, que é o 12º, e a maior parte do nervo oculomotor, que é o 3º par de nervo craniano. O segundo grupo a ser citado é o grupo dos nervos dos arcos faríngeos, que inervam estruturas derivadas dos arcos faríngeos embrionários, e são eles o nervo trigêmeo, que corresponde ao 5º par de nervo craniano, o nervo facial, que é o 7º par, o glossofaríngeo, que é o 9º par, o nervo vago, que é o 10º par de nervo craniano, e por fim o nervo espinhal acessório, ou simplesmente nervo acessório, que é o 11º par. Bom, e por último, temos o grupo dos nervos sensoriais especiais, que não foram demonstrados nesse esquema, que são o nervo olfatório, que é o 1º par, o nervo óptico, que é o 2º, e o nervo vestíbulo coclear, que é o 8º par de nervo craniano. E o esquema do embrião fica desta forma. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. Esperamos que tenham conseguido absorver o máximo de informação passado neste vídeo e que o entendimento sobre neurulação e formação do sistema nervoso tenha ficado um pouco mais claro. Gostaríamos de agradecer também à professora Macaren, que sem ela esse trabalho não teria existido. Gostaríamos de falar também que foi enriquecedor essa experiência para a gente. Conseguimos aprender muito sobre o sistema nervoso periférico. Então é isso. Até a próxima.